Graça e paz, igreja, amém? Primeiro gostaria de agradecer os irmãos, pastor Tony, pastora Lu, por esta igreja, nos receber. Nós fomos muito bem recebidos, não merecíamos tanto assim, sendo bem honesto. Nós somos muito gratos por toda a recepção que vocês tiveram comigo e com a minha família. Minha esposa está ali, o pastor já apresentou. Me perdoe as irmãs, mas ela é a mulher mais bonita aqui desse lugar. Não posso negociar isso. Mas a minha filha já foi para a classinha e a outra está na barriga. Chega daqui a 3 meses, a Gabriela, que o Senhor nos abençoou também. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra hoje e dizer que estou muito contente de estar aqui e muito honrado. E é um temor muito grande ministrar em uma igreja que completa 26 anos. 26 anos. Sem dúvidas, o Senhor está aqui. Amém? Nós vemos dias onde a igreja ela tem sido atacada de N formas e se perdido ao longo da sua história. E celebrar 26 anos é celebrar a presença de Deus, porque só Ele pode fazer isso. Não tem a ver com homem, não tem a ver com mulher, não tem a ver com o pastor X, Y ou Z. Tem a ver com a presença de Deus. E eu queria dar um abraço a todos vocês, pastor Tony, a família e a toda a igreja, em nome do meu pastor Júnior, Ademir Guido Júnior, lá de Jundiaí. Nós somos da Igreja Batista Aliança Eterna e é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite de celebração. Eu vou dizer aos irmãos que quando o pastor Tony me convidou, um sentimento no meu coração veio instantaneamente. Porque, como o pastor Tony disse, a nossa igreja em Jundiaí, a Igreja Batista Aliança Eterna, ela tem 25 anos, um ano a menos do que a igreja aqui de Bocaina. Na verdade, eu já soube que a igreja é mais antiga, né? Tem bem mais tempo. Eu estava aprendendo a história da igreja e em 1990 alguma coisinha já tinha os irmãos se reunindo. Eu vi aquelas fotos ali, aquilo me impactou muito, porque aquelas imagens do terreno vazio e orando. Nós temos uma foto assim lá em Jundiaí, há 25 anos atrás, a gente orando num terreno vazio. Nós temos fotos assim da igreja sem reboco, os irmãos trabalhando e colocando janela e a gente instalando as coisas, porque foi assim também que o Senhor foi nos abençoando. E eu olhei as fotos e, como o pastor Tony disse, não tem como não se emocionar, porque a gente lembra daquilo que o Senhor fez em nossas vidas e o que Ele está fazendo em todas as igrejas. O pastor Tony, ele disse assim para mim: fique à vontade. Irmãos, eu me sinto muito à vontade aqui. É muito parecido a um sentimento de que não é a igreja X, Y ou Z, é a igreja de Jesus Cristo. E aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração nessa noite, eu queria dizer aos irmãos e que eu gostaria que você prestasse atenção. São 26 anos, não é apenas um número ou dias que se passaram, meses que se completaram, calendários que se viraram e pessoas que se chegaram, pessoas que partiram, pessoas que Deus levantou, que Deus restaurou. Não é uma questão só de vidas transformadas, são questões de vidas transformadas, são histórias marcadas, são orações respondidas, são lágrimas que Deus enxugou dentro desta casa e corações transformados. Isso é o símbolo dos 26 anos. É o símbolo do que Deus fez, está fazendo e vai fazer em nós e através de nós. Eu queria que você pensasse, essa igreja, sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar, ela não nasceu por acaso ou porque alguém achou, eu acho que tem que ter uma igreja. Não é assim que funciona. Com igrejas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele plantou esta igreja em Bocaina com a tua presença, com as tuas mãos, e começou a levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo,
para fazer a obra dele neste lugar. Ela não nasceu simplesmente de um desejo de um homem. Eu tenho certeza e posso afirmar, esta igreja nasceu no coração de Deus. E hoje, enquanto nós celebramos tudo, é lindo, nós vemos as fotos, nós nos reunimos, fazemos o culto, cantamos adoração, entregamos nossos dízimos, as ofertas, fazemos as apresentações, porque o Senhor, Ele é o único aqui, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor para todos sempre. Para todos sempre. Mas o Espírito Santo me trouxe algo ao coração, enquanto eu estava aqui. E eu gostaria de perguntar a você. Você consegue se recordar como o seu coração chegou nessa igreja? Como estava o seu coração quando você entrou aqui, talvez pela primeira vez? Talvez esse dia seja hoje. Hoje é o primeiro dia que você está aqui. Eu não sei, eu não os conheço. Talvez tenham corações aqui que estão os 26 anos. Corações que estão 20, 15, 10, 5. Ou você chegou no último ano. Mas o Espírito Santo, eu estava orando e ele disse assim a mim: pergunte aos meus filhos como estava o coração deles quando eles chegaram aqui. Eu estou sendo obediente. Estou perguntando aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. E como você chegou aqui nesse lugar? Talvez o seu coração, quando você chegou aqui, você veio cercado de problemas, de lutas, de desafios, seja na vida emocional, seja na vida financeira, no seu trabalho, seja por N razões, você estava angustiado, você estava amargurado, você estava triste, ou não, você veio desprevenido porque alguém te convidou e a sua vida estava até mais ou menos, mas você entrou nesse lugar e o Senhor começou a fazer algo em seu coração. Deus fez algo em seu coração aqui? Deus está fazendo algo no seu coração? Você é a igreja de Jesus? O coração para Deus, ele é muito importante. E a verdade é que o Espírito Santo me mostrava, enquanto eu orava, alguns corações que estavam machucados. Alguns corações que estavam cansados. Alguns corações, de uma forma simbólica, que estavam quase apagando. Outros corações estavam incendiados. Outros corações estavam preocupados. Outros corações estavam cheios de interrogaçõezinhas. O que está acontecendo? O que é isso? E o Senhor foi me mostrando uma variedade de corações. E eu falei: Senhor, o que são esses corações? E Ele me disse assim: é um símbolo, filho. É um símbolo de como vejo os meus filhos. Porque quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não está vendo igual eu estou vendo você aqui. E deixa eu te dizer, você está muito bem vestido, você está muito bonito. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor, Ele olha o coração. Olha, nós podemos estar angustiados, com medo, com preocupação. A gente toma um banho, penteia o cabelo, as mulheres arrumam o cabelo e elas se vestem. Você põe um sorriso no rosto e você vem para o culto e você senta aqui. E aí, quem está sentado do seu lado, ou eu que estou aqui olhando todo mundo, olha, vocês são perfeitos. Eu não vejo problema nenhum aqui. Eu não vejo angústia. Eu não vejo preocupação. Eu não vejo nada. Mas eu sou um homem muito limitado. Mas nós não estamos no lugar de um Deus limitado. Deus está hoje. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ele está olhando para o meu e para o teu coração nessa noite.
O que será que Ele está vendo no meu e no seu coração nessa noite? Eu gostaria de ler um versículo aos irmãos, para mostrar aos irmãos, não porque eu acho, mas porque a palavra diz, a importância do coração. Esse texto está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia junto comigo. Olhe para o que diz esse texto, os irmãos colocaram aqui no telão. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo. E o texto diz assim, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Ele vai responder. Porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou ler de novo. Sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A verdade é que a gente tem o costume, e porque ninguém aqui é louco, uma pessoa sadia, quando você tem um objeto de valor, suponhamos que você tenha diamantes, você deixa o diamante à vista a qualquer lugar em sua casa? O dinheiro, que para muitas pessoas é muito importante, você deixa o dinheiro assim, solto? Aquilo que é muito valioso, quanto maior o seu valor, mais nós tendemos a esconder, a guardar, a proteger. É assim ou não é? E nós fazemos isso com coisas e com objetos e achamos assim, isso aqui é extremamente importante, então eu preciso guardar. Mas eu queria perguntar para você, você tem guardado o teu coração? Você entende o valor do seu coração? Eu quero dizer para você nessa noite, o seu coração é especial para Jesus. Pode as pessoas não estarem vendo, as pessoas não estarem percebendo, você está aqui, eu não te conheço, você talvez não me conhece, e parece uma conversa meio maluca, mas Deus me trouxe de Jundiaí aqui para dizer para você que o seu coração é importante para Deus. E vou te dizer, Deus quer fazer alguma coisa aí dentro do teu coração. Eu não sei o que Ele vai fazer. Eu tenho umas ideias. Mas eu creio que o Espírito Santo quer falar algo ao seu coração nessa noite. E Ele quer falar ao seu coração justamente porque esse é um ano de celebração. Nós celebramos uma igreja que completa 26 anos, e isso é reflexo de corações que permanecem diante de Deus. Mas eu gostaria que nesse momento, se você me permitir, você fechasse os seus olhos, você curvasse a sua cabeça. Se você puder colocar a mão sobre o teu coração, eu queria fazer uma oração. Mas eu não quero que você faça isso mecanicamente. Eu gostaria que você o fizesse, porque você realmente concorda com isso que nós vamos orar. E sabe qual é a oração que eu quero fazer junto com você nessa noite? Eu quero que você diga para Deus, só se você quiser, Senhor, faz o que é necessário em meu coração. Senhor, o meu coração, ele é seu. Só o Senhor sabe como eu cheguei aqui nessa noite. Só o Senhor sabe como está o meu coração. Mas eu, antes dessa mensagem, eu já quero te dizer, o meu coração é seu. E eu quero abrir o meu coração para aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Você pode orar isso comigo? Se você deseja, eu quero que você diga assim, Senhor Jesus, eu apresento diante do teu altar o meu coração. Eu não quero esconder nada.
E eu sei que o Senhor pode ver todas as coisas. Isso é o que eu tenho, Senhor. E o que eu tenho, eu te entrego. Faz o que o Senhor desejar. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Você não fez isso, obrigado. O Senhor tem liberdade. Então eu quero dizer aos irmãos, muitas vezes, irmãos, nós pedimos a Deus, Senhor, abre portas, ó Pai, eu quero que o Senhor me abençoe financeiramente, eu quero que o Senhor olhe a minha família, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, eu desejo ter isso, eu desejo ter aquilo, eu desejo sair daqui, alcançar este lugar, eu tenho sonhos, eu tenho planos, e o nosso coração, o coração do homem e da mulher, deseja muitas coisas. Mas a grande pergunta é: o nosso coração está pronto para receber aquilo que nós estamos pedindo? Eu fico a pensar, será que se nós tivéssemos uma condição financeira diferente do que a gente tem hoje, nós estaríamos sentados aqui nesta cadeira glorificando a Deus da forma que nós estamos? Será que se nós desejássemos as propriedades, os sonhos, os planos, será que se Deus nos desse todas essas coisas, o nosso coração permaneceria diante dele todos os cultos? Será que a gente teria maturidade de dizer assim, olha, eu tenho tudo que o Senhor pediu, o Senhor me deu, mas agora é hora de eu ir para o culto, eu não posso perder isso, em hipótese nenhuma? Ou será que nós começaríamos a dizer assim, não é tão importante assim ir ao culto. O Senhor está comigo, olha quanta coisa Ele me deu. Será que o nosso coração está pronto para viver aquilo que Deus quer fazer nesta igreja? O pastor me contou que uma irmã teve uma visão certa vez com esta igreja. Eu não sei se a irmã está aqui. Ela está ali? 5 ruas e uma multidão vinha para a igreja. Será que o nosso coração está preparado para isso? Para que as pessoas cheguem neste lugar e sejam impactadas pela presença de Deus? Será que nós estamos com o coração pronto para recebermos dons espirituais do Senhor e não se soberbecer? De Deus nos usar para curar os enfermos, libertar os cativos, de nós liberarmos palavras e milagres e maravilhas acontecerem sem a gente comprometer o nosso ego? Será que nós estamos prontos para Deus liberar uma unção sobre nós, em que a gente comece a andar pela cidade e os pecadores comecem a se arrepender e vir para a igreja e ter a sua vida transformada? Eu cansei de conhecer pastores que, quando Deus começou a fazer um pouquinho, se perderam. Eles começaram a achar que era eles que estavam fazendo. E aí, meu irmão, eu já falei para você, o máximo que eu posso fazer, talvez é te dar um abracinho, e se Deus permitir ainda, porque a minha saúde pertence a Ele. Eu sou muito limitado. Eu creio que Deus pode fazer coisas impossíveis aqui nessa noite. Você crê? Eu creio. E saiba, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Ele, porque Ele tem todo o poder. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à direita do Pai. Ele tem autoridade e vai vir buscar a sua igreja. Nós somos dele, nós não somos nossos. Nós entregamos a nossa vida a Ele. E Ele vai fazer aquilo para nós que é necessário e que a gente não vai se comprometer. Eu tenho uma filha de 5 anos. Ela chegou essa semana da escola dizendo assim, pai,
Um amiguinho da minha escola, ele contou para mim que ele ganhou um celular. 5 anos. Eu quero um celular também. Eu brinquei com ela e disse assim: filha, tem um texto de Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, que Paulo fala para Timóteo assim: eles podem, tu, porém, permanece fiel. E eu brinquei com ela e disse: tu, porém, não terá um celular. Me perdoe, irmãos, minha filha não tem maturidade para ter um celular e também não tem dinheiro para isso. Então não vou dar um celular para ela. Você daria algo aos seus filhos que você sabe que ele não tem maturidade para ter? Algo que ele vai ter e ele vai se machucar, você faria isso? Por que nós deixamos as facas longe dos nossos filhos? Por que a gente afasta o nosso filho do fogo? Por que a gente afasta o nosso filho do fogão, da cozinha? Porque a gente sabe que ele não tem maturidade para estar naquele lugar e para viver aquelas coisas. Sim ou não? Da mesma forma, Deus não está fazendo às vezes algumas coisas, porque o nosso coração não está maduro o suficiente para aquilo que Ele quer fazer. Vocês estão entendendo? E eu vou perguntar de novo: como está o seu coração nessa noite? O Senhor pode encher você do Espírito Santo e você está pronto para libertar os cativos sem se ensoberbecer, para curar os enfermos sem se perder, continuar sendo humilde e sabendo que só Ele faz essas coisas? O Senhor pode começar a mandar vir uma multidão para este lugar. Será que o nosso coração está pronto para receber as almas que o Senhor vai mandar? Eu acredito que o Senhor está mandando almas nessa noite. O que nós vamos fazer com essas almas que estão aqui? Deus está olhando para o meu e para o seu coração. E o que será que Ele está vendo? Olha um texto, irmãos. Quando o profeta Samuel precisava encontrar um rei para Israel, quando Saul se perdeu, o texto diz, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que quando Samuel foi ungir um novo rei de Israel, ele chegou na casa de Jessé e se impressionou com as aparências dos irmãos de Davi, porque eram homens fortes, bonitos, fisionomias de guerreiros. E o profeta olhou aquele monte de pessoas. E lá em 1 Samuel 16, 7, o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Ah, mas aquele irmão fala super bem. E o coração dele? Ah, mas aquele irmão se veste super bonitinho. Aquela irmã. Mas e o nosso coração? Deus não escolheu Davi pelo físico. Deus não escolheu Davi pela posição. Deus não escolheu Davi por nenhum outro fator, exceto pelo seu coração. Mais tarde, isso é confirmado lá em Atos, no capítulo 13, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Assim também Deus é comigo e com você, meu irmão. Não é uma questão de talento, não é uma questão de eloquência, não é uma questão de posição, não é uma questão do que eu faço, é uma questão de como está o meu coração, porque o coração atrai a presença de Deus. O coração, ele tem o poder de atrair os olhos de Deus. O coração chama a atenção de Deus. Mas nós precisamos ter um coração guardado e alinhado com Ele. Por isso, a palavra nos alerta, como nós lemos no início dessa mensagem. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quantos corações já estiveram aqui dentro ao longo desses 26 anos? Vocês são daqui, vocês devem conhecer melhor do que eu. Quantos corações chegaram nesta igreja angustiado, amargurado, cheio de problemas e foram transformados por Deus? Alguém aqui? Levanta a mão. Isso aconteceu com você alguma vez? Quantas pessoas tiveram o coração tocado por Deus e hoje já não estão mais aqui? Você conhece pessoas que já estiveram aqui dentro e não estão mais? O coração deles não era de Jesus? Está certo ele está onde ele está agora e não estar aqui? Isso é normal? Isso não é normal. Se o nosso coração pertence a Ele, Ele é dele para todo sempre. E hoje nós vamos aprender que o coração ele é a fonte da vida e que ele precisa estar constantemente diante da presença de Deus, sendo transformado dia após dia. O coração precisa de manutenção contínua, pois o seu estado determina o nosso futuro, tanto aqui em vida, como na nossa eternidade. Você está percebendo a importância do seu coração? Você sabia que como está o seu coração determina como você talvez vai terminar o seu ano? Quantos casamentos acabam porque o coração não está bem? Quantas empresas falem? Quantos negócios quebram? Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque o nosso coração não está bem? Quantas vezes a gente fala coisas que não é boas, que ferem, porque o nosso coração não está bem? Quantas vezes nós fazemos inúmeras coisas, resultado de um coração que não está bem? Então, por que a palavra de Deus diz sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração? Porque dele procede as fontes para a vida. Talvez você veio aqui nessa noite, você falou assim, Vini, eu orei antes de vir, queria que o Senhor falasse comigo. Eu vou dizer para você, o Senhor está dizendo claramente a você, cuida do teu coração e você vai ver todas as outras coisas se alinharem. Porque o seu coração é a fonte da vida. O seu casamento vai ser restaurado quando o seu coração for restaurado. A sua saúde emocional, sua saúde física, a sua fé, o seu fervor pelo Espírito Santo, a sua paixão pela presença de Deus, o seu desejo de estar diante da presença dEle, tem tudo a ver com o estado do meu e do seu coração. Por isso, eu vou perguntar mais uma vez, como está o seu coração hoje? Se você está aqui e você serve nesta casa há muito tempo, no final eu quero separar um momento para nós orarmos por corações que já estiveram aqui e não estão mais. E eu creio que o Senhor vai começar a tocar o coração deles, porque aqui é o lugar deles devem estar. Você crê nisso? Você crê no poder da oração? O primeiro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos é: o coração é a fonte da vida. O coração é o centro da existência do homem. Nós já lemos Provérbios 4:23 e Jesus confirma que é do coração que nascem as palavras e as atitudes. Em Mateus capítulo 12, versículo 34 diz assim: a boca fala do que o coração está. O que você tem falado? Revela o estado do teu coração. Não é bonitinho igual você está aqui agora no culto. É quando você está lá na sua casa e você começa, que droga, minha vida, ai não sei o quê. Lá está aparecendo o estado do seu coração. Eu não aguento mais, eu não vou mais, eu não quero saber. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Mateus 15:19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, de mortes, de adultérios, de prostituição, de furtos, de falsos testemunhos e de blasfêmia. Lucas 6:45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração,
tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Deixa eu contar uma história aos irmãos. No Antigo Testamento, o inimigo do povo de Deus, especificamente na época de Isaac, eles frequentemente, eles tinham uma estratégia. Isaac prosperou muito, cresceu, ficou rico, prosperou, tinha animais, tinha plantação, tinha terra, tinha um monte de coisa, e ninguém conseguia parar o que Deus estava fazendo em sua vida. Mas aí, sabe o que aconteceu? O inimigo não tinha força para lutar contra eles. E ele adotou uma estratégia muito simples. Tem uma canção antiga que canta isso. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus planos e me fazer... Você viu que eu sou do louvor, né? Brincadeira, eu não sou. E me fazer desistir. Essa era a estratégia. Durante a noite, eles estavam dormindo. O poço, na terra de Israel, uma terra árida, seca. Quem tinha um poço, cultivava. Quem tinha um poço, dava água de beber aos animais. Quem tinha o poço era sinônimo de vida. Qual foi a estratégia dos inimigos? Entulhar os poços. Durante a noite, eles foram nos poços e começaram a jogar tudo que não era bom dentro do poço. E a entulhar. O texto de Gênesis 26:15 diz: e por isso lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Qual era a estratégia nesse contexto? Se eu entupir os poços que são fontes de vida, não existe mais como viver em volta desse lugar. Eles vão precisar ir embora. Vocês estão entendendo? Qual é a estratégia do inimigo em 2026? Entulhar o meu e o seu coração. Ele coloca as circunstâncias que acontecem, coloca mágoa no nosso coração contra a pessoa X, Y ou Z. Ah, eu não gostei do que aconteceu. E aí você deixou aquilo entrar no seu coração. Ah, mas falou comigo de uma forma que, olha, eu não vou aceitar. Entrou no seu coração. E o inimigo não para. Ele passa jornal na televisão para entulhar o meu e o seu coração. Ele cria séries para entulhar o meu e o seu coração. Ele cria tudo o que é possível para nos distrair, porque ele não precisa lutar comigo e com você de frente a frente. Não. Ele só precisa entulhar o meu e o seu coração. E ele tem certeza de que em questão de tempo, esse casamento vai acabar, essa família vai ruir, essa fé vai desmoronar, esse fervor pela presença de Deus vai desaparecer. Por quê? Porque o coração está ficando todo entulhado. É um monte de coisa que não se resolve. Ah, é uma briguinha com um parente aqui, é um desentendimento com o irmão ali, é uma coisinha aqui que eu não gostei, e o nosso coração vai se entulhando, e a hora que a gente percebe, a nossa vida está toda travada, e nós já não temos mais o coração que Deus deseja. Aí fica a pergunta assim: eu não sinto mais a presença de Deus no culto, como se a presença de Deus no culto dependesse de quem prega, ou dependesse do pastor. A presença de Deus depende do teu coração. Se o seu coração estiver aberto nessa noite, você vai sair daqui cheio da presença de Deus, e não tem nada a ver comigo. Mas o quanto o seu coração quer Deus? Talvez você já desejou um dia, mas as coisas foram entulhando e você já não deseja tanto assim mais. O inimigo tem agido da mesma forma. Ele insiste em entulhar o coração das pessoas com mágoas, com orgulho, com imoralidade, com ansiedade, com pecados. Ele coloca e vai contaminando, porque ele sabe o que está escrito em Provérbios 4:23, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele fala: olha, se eu quero acabar com a vida, eu acabo com a fonte. Ele é estratégico. E aí a gente acha que não.
Deixa eu dizer algo a você nessa noite. Nós somos responsáveis de garantir que o nosso coração é um altar a Deus todos os dias. Nós não podemos aceitar que as coisas fiquem no nosso coração. A gente precisa vir para o culto, a gente precisa ir para o nosso momento de oração. Nós precisamos buscar a Deus e dizer: Senhor, isso está no meu coração, isso precisa sair, porque está tentando interferir na fonte, e eu não vou aceitar, porque o meu coração é seu, isso não vai ficar no meu coração, isso precisa sair. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se havia algo no teu coração esfriando a sua fé, se havia algo no teu coração te desanimando, em nome de Jesus, nessa noite possa sair todas as coisas que não são da vontade de Deus do teu coração. Deus precisa, Ele deseja o meu e o seu coração. Ele morreu na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados, pela sua graça, Ele começou a nos tratar aqui dentro. Mas quem guarda o coração em Deus, tem uma fonte de água viva. Olha o que o texto diz, João 7,38, o pastor abriu o culto dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Sabe quando as multidões vão começar a subir para este lugar? Quando rios de água viva começarem a jorrar deste lugar. Quando o nosso coração, ele começa a atrair as pessoas. Não por causa nossa, mas porque a presença de Deus está aqui, o nosso coração é um altar a Ele. E todas as coisas na nossa vida começam, sim, a ser diferentes para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. As pessoas olham e falam assim: não é aquele irmão que fazia isso, fazia aquilo? Fazia, não faz mais. Por quê? Porque agora o coração dele é de Jesus. Mas como está o meu e o seu coração? O coração, ele precisa ser transformado por Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Nós lemos. Você viu? Agora veja, no Salmo 51, versículo 10, tem uma oração de Davi. Davi tinha acabado de pecar contra Betseba, cometeu adultério. Ele tinha matado, assassinado Urias, colocado ele à frente da batalha, um crime de homicídio. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. No momento que ele peca, ele sabe a importância que o coração dele tem para Deus. Ele fez algo terrível. Olha o que ele faz. Salmo 51, 10 tem um trechinho da oração. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe o que Davi está fazendo? Cuidando do coração. Nós deveríamos, quando perceber que estamos pecando em algo, nos lançar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, isso não pode ficar em meu coração. Cria em mim um coração puro e um coração reto. Deus promete essa renovação no coração das pessoas. Está lá em Ezequiel 36, 26, olha o que diz a palavra: dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós um espírito. Os irmãos estão lendo junto comigo? Ezequiel 36, 26. Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Irmãos, Deus tem poder para transformar os corações. Eu não sei como o seu coração está, mas essa é uma noite de transformação de coração. Eu vou citar uns exemplos para os irmãos. Eu estou percebendo que Jesus já está colocando algo em alguns corações nessa noite. Zaqueu,
Ele era um explorador, ele explorava as pessoas financeiramente. Ele se tornou um homem generoso. Está lá em Lucas 19:8. Saulo era um perseguidor da igreja, matava os cristãos. Deus pegou um coração perseguidor e fez um coração pregador do evangelho, implantador de igreja. Está lá em Atos capítulo 9. Pedro era um homem covarde, fugiu quando a perseguição apertou. Vocês lembram quando o galo cantou 3 vezes? Ele nega Jesus e foge. Mas Pedro, quando tratado o seu coração, depois que Jesus ressuscita, ele se transforma em uma testemunha ousada de Jesus. E quando vai morrer, ele diz assim: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Olha o que Deus pode fazer em um coração. Todos esses homens tiveram um momento de quebrantamento diante de Jesus. Quando foi a última vez que você veio para o culto e você rasgou o seu coração diante de Deus, sem se importar com as outras coisas? Quanto tempo faz que você não se derrama completamente aos pés de Jesus? E sabe tudo isso que você está sentindo? Você acha que é falta de dinheiro? Você acha que é falta de oportunidade? Você acha que te falta coisa X, coisa Y? Eu vou dizer categoricamente para você: o que te falta é o coração cheio da presença de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou voltar de novo na historinha do pai e da mamãe. Você dá algo para o seu filho que não vai fazer bem? Senhor, por que eu não prospero? Como está o seu coração? Senhor, por que os meus planos não vão para frente? Como está o seu coração? Senhor, por que isso, aquilo? Nossa, Senhor, por que não acontece mais isso comigo? Por que eu não falo mais em línguas? Por que eu não sinto mais a presença de Deus? Por que eu não oro mais pelas pessoas? Por que eu não vejo isso? Por que aquilo? Como está o seu coração? Só um coração quebrantado pode ser restaurado e usado por Deus. Olha, eu vou terminar essa mensagem dizendo: o coração determina o destino da sua vida. A fé, ela nasce no coração. Olha o que diz Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como que você crê para a justiça? Como que você crê para a justiça? Com o seu? Olha essa passagem. Lucas, capítulo 23, do versículos 39 ao 43. A Bíblia diz assim: tem 2 ladrões e Jesus está crucificado ao meio. Lucas 23, do 39 ao 43, a palavra de Deus diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo, e nós também. Mas o outro respondendo, repreendia-o, dizendo: nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa imagem de Jesus crucificado ao meio, um ladrão à esquerda, um outro malfeitor à direita, é um retrato da humanidade e da igreja. E eu vou explicar para os irmãos. 2 homens com a mesma oportunidade, no mesmo lugar, diante do mesmo Cristo. Um endureceu o seu coração
e perdeu a eternidade. O outro se quebrantou diante dele e ganhou o paraíso. Não é sobre estar no lugar certo, sobre estar num lugar favorável, com a pessoa certa. Ambos estavam ao lado de Jesus, talvez no pior lugar, na pior circunstância. Mas é sobre ter o coração certo diante de Jesus Cristo. Nessa noite, eu posso afirmar a você que uns vão sair deste lugar com o coração transformados por Deus. Outros talvez vão dizer assim: é só mais uma palavra. E vão para casa. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo aos irmãos: na cruz nós vemos dois corações e dois destinos completamente diferentes. No trono de Israel, nós vimos que Deus levantou Davi, e não foi por sua aparência, mas foi pelo seu coração. O coração é o critério de Deus. E Ele não pede um coração perfeito, mas Ele pede um coração transparente e verdadeiro na sua presença. E um coração guardado, ele é fonte de vida. Um coração quebrantado, ele constantemente é transformado. Um coração rendido define o destino eterno das nossas vidas. Hoje, diante desta palavra, Jesus, ao longo desses 26 anos da Igreja Evangélica de Água Viva, de Bocaina, Ele tem transformado os corações. Deixa eu te fazer uma pergunta ousada. Você acha que Deus está perdendo força conforme os anos passam? Ele está ficando mais fraco? Você acha que Ele está deixando de ser Deus Todo-Poderoso? Você acha que Deus ele tinha o poder para transformar Saulo em Paulo, mas agora já não é mais tanto assim? A verdade é que nós não vemos as pessoas sendo transformadas mais. A pessoa vem e continua como está e está tudo certo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode vir como você estiver. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim ou não? Você pode vir da forma que você estiver, mas o Espírito Santo não deixará você da forma que você chegou. Aí a gente começa a achar assim: Deus, não sei, Deus parece que não está agindo tanto mais. Irmãos, isso daí devia gerar um clamor na igreja agora. Porque isso tem a ver com a dureza do nosso coração. Nosso coração está, ano após ano, às vezes, ficando mais enrijecido. A gente já não se quebranta mais diante de Deus. A gente não confessa os nossos pecados aos pés de Jesus. A gente não procura o irmão e fala assim: irmão, ora por mim porque eu não estou com o meu coração bem. Eu fiquei magoado, eu fiquei triste. Não, a gente acha que cada um tem que cuidar da sua vida, a gente não precisa de ninguém. E aí a gente vai deixando o nosso coração se entulhando, e a hora que a gente vê, você já não está mais aqui. Só que sabe o que vai acontecer? Um dia as trombetas soarão e Cristo vai vir buscar a sua igreja. Como estará o seu coração nesse dia? Se fosse agora, será que nós iríamos aos céus? Ou nós olharíamos para o lado e diríamos assim: por que eu fiquei? Evangelho. O Evangelho é maravilhoso, irmãos. Mas ele é uma coisa muito séria. Hoje, diante desta palavra, eu quero afirmar categoricamente para você: Jesus está aqui no nosso meio. Eu vou provar para você que Ele está aqui. A Bíblia diz assim: onde um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu está. Quem está aqui por causa de Jesus? Eu e você mente. Ele não. Ele está aqui. Ele transformou o coração de Saulo em Paulo. Eu não sei como está o seu coração aqui nessa noite. Mas aquele que transformou o coração de Saulo em Paulo, pode transformar o seu coração mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias. Porque Ele é um Deus maravilhoso.
Ninguém está aqui acusando você. Não é uma mensagem de acusação. Ah, mas você não sabe, Vini, o que eu fiz, o que eu tenho pecado. Olha, minha expectativa é que você saia daqui se sentindo muito amado. Porque o que Deus está preocupado é que seu coração não vai embora da forma que ele chegou. E Deus está encerrando um ciclo que acabou com os 26 anos e iniciando o 27º. E a mensagem que Ele está trazendo a mim e a você é assim: nesse 27º ano, que vocês vão avançar como igreja, o coração de vocês vão fluir rios de águas vivas. Os perdidos vão ser alcançados. Ah, Vini, mas através de mim? Sim! Assim, através da sua oração, através do seu abraço, através da sua pregação, não importa. Ah, Vini, mas eu me esfriei. Eu creio no Espírito Santo que tem poder para te incendiar de novo. Ah, mas você não sabe, Vini, o inimigo se levantou forte. Eu não estou preocupado com o inimigo, porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Ele não pode contra a igreja de Jesus. O sangue de Jesus cobre a igreja. O Espírito Santo sela a igreja. Nós somos dele, um altar cheio da presença de Deus, que aonde nós estivermos vai manifestar a glória de Deus. Mas a gente não pode ficar negociando o estado do nosso coração. Você não pode ouvir esta palavra e achar que Deus está só fazendo uma palavrinha. Não, não, não. Deus está querendo mudar algo no meu coração e no seu coração. Eu sei o que é o meu, mas o que é o seu? Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Feche os seus olhos. Você orou dizendo que o Senhor podia fazer o que Ele quisesse. Você que está aqui nessa noite, e você tem humildade de reconhecer assim: Vini, meu coração não está muito bem não. Eu gostaria que você erguesse sua mão bem alto. Se você está aqui nessa noite, você fala assim: Vini, olha, meu coração já esteve melhor. Ou talvez você está visitando a gente pela primeira vez, e você fala: Vini, se você soubesse como eu cheguei aqui, o meu coração não está muito bem. Eu queria que você levantasse sua mão bem alto, bem alto. Eu creio que o Senhor vai te tocar, e onde você está, de uma forma sobrenatural. Pai, o nosso coração, olha para essas vidas que estão com as mãos erguidas, Senhor, que estão dizendo: então, o meu coração não está bem. Senhor, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor desça com renovo em nome de Jesus. Cura, Senhor, liberta, transforma. Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Recebe esse coração nessa noite. Senhor, eu creio que haverá renovo do Espírito Santo nessa noite. O Senhor está iniciando um novo momento nessa vida. Essa pessoa possa se sentir perdoada, perdoado.
Os seus pecados estão cobertos pelo sangue de Jesus. Toca, Senhor, essa vida. Toca, Senhor, essa mulher, esse homem que está aqui nessa noite, abrindo o coração diante da Tua presença. Senhor, que essa palavra impacte, porque o Senhor é Deus e o nosso coração é o Teu altar, Senhor. E eu creio e vou profetizar, Pai, como o Senhor me disse, que rios de águas vivas fluirão do interior daqueles que creem segundo a Tua palavra. Cheios, ó Pai, cheios, ó Pai, cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, cheios do Teu mover, cheios do Teu agir. Enche esse lugar com a Tua presença. O inimigo não tem poder contra a igreja de Jesus Cristo. Quebra, Senhor, correntes nessa noite. Desfaz tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai. Se o inimigo tentou entulhar esse coração, lançando coisas, eu quero orar nessa noite, que seja consumido pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, consome tudo aquilo que está impedindo o coração do Teu filho, o coração da Tua filha, de romper e viver os planos do Senhor, ó Pai. E consirianderemas, Senhor, em nome de Jesus, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome, glorificado é o Teu nome. Esses corações vão ser cheios, 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 cheios da Tua presença. Incendeia, Senhor, esse homem, incendeia, levanta esse intercessor, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua presença, cheio da Tua presença, e ninguém pode resistir à presença de Deus. E consirianderemas. Sharadaralavandere coririandalabase. Ori consirianderemas. Shadaralavandere core. Shandaralavandere coririandalamas. Em nome de Jesus. Deus está te tocando nessa noite. Levante as suas mãos, Deus está te tocando nessa noite.
Aralavandere coririanda lamas. Eri consirianda lemas. Hoje é você e Deus. Deus não vai desprezar o teu coração. Deus está dizendo assim: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, posso fazer um negócio aqui? Irmãos, eu vou fazer algo que eu creio que o Espírito Santo está querendo fazer. Se você desejar, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu vi algumas pessoas que vinham à frente, os irmãos colocavam a mão, e eu via coisas sendo quebradas e consumidas pelo poder de Deus. Esse irmão estava orando por alguém. Você está aqui nessa noite, levante a sua mão, vem aqui na frente. Você está passando por alguma coisa? Está muito difícil, seu coração não está bem, vem, sai do seu lugar, vem aqui. Não fique com vergonha. Hoje é noite de Deus tocar o teu coração. Você lembra do ladrão, os dois malfeitores ao lado de Jesus na cruz? Nós vamos tocar um louvor. Sobe aqui nessa parte de cima, vem aqui na frente. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, e você não veio neste culto por acaso, você veio aqui porque o Senhor está querendo restaurar você. Aqui é o seu lugar. Você vai sair daqui hoje impactado pela presença de Deus. Aleluia. Você que está aí atrás, você que está bem, eu queria que você estendesse as mãos e começasse a orar. Comece a declarar: Senhor, nós queremos ver esse lugar ser incendiado pela Tua presença. Vocês podem clamar comigo. Pastor, nós temos irmãos intercessores aqui, os irmãos podem vir. Vocês podem orar. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos glorificar o nome do nosso Deus. E eu creio que essa é a noite de que nós vamos desentulhar o nosso coração de coisas que estavam nos impedindo de romper naquilo que Deus quer fazer. Abre o teu coração nessa noite. Não é a mão de um irmão ou de uma irmã que está te tocando. Eles são só instrumentos. É o Espírito Santo de Deus que está te tocando. É o amor de Jesus Cristo que está falando para você assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Eu te escolhi, minha filha, eu te escolhi, meu filho. Você vai ser cheio do Espírito Santo, porque vocês vão fazer uma grande obra. Vocês vão revelar a minha glória.